Situação aqui em São Paulo, mais um dia complicado para os usuários do metrô. A categoria manteve a greve e, como medida para diminuir a aglomeração, governo e prefeitura decretaram ponto facultativo nas repartições públicas. Repórter Beatriz Manfredini acompanhando o assunto. Beatriz, bem-vinda. Boa manhã de sexta-feira. Com a situação de momento com relação ao assunto, de onde você fala? Bem-vinda. Oi, Adriana, bom dia para você também, para o Thiago, para todos que nos acompanham. Nós estamos mais um dia aqui no terminal Jabaquara, na linha 1 azul do metrô. E por aqui a situação é a mesma de ontem, a linha permanece paralisada. Ontem a reunião entre o Sindicato dos Metroviários, o metrô e o Ministério Público do Trabalho terminou sem acordo. O que a gente acompanha neste momento é justamente o pessoal do Sindicato dos Metroviários, estão fazendo um pronunciamento aqui na porta da estação Jabaquara, explicando a situação para a população. Porque isso porque tem muita gente aqui, a gente consegue observar que tem várias pessoas, vários passageiros aqui na porta, um número menor do que ontem, porque hoje as pessoas já estão mais avisadas, sabendo aí dessa greve, mas tem bastante gente aguardando as portas do metrô abrirem. Então o sindicato agora fala com a população, explica os motivos deles dessa greve e o que deve acontecer. A gente lembra que o Sindicato dos Metroviários, eles reivindicam o pagamento de abono salarial de participação nos resultados dos anos 2020, 2021 e 2022, a abertura de concurso público para terminar com a defasagem de funcionários e o fim da terceirização. Ontem, então, nós tivemos o dia inteiro praticamente de greve. Durante a noite, o metrô conseguiu uma liminar na justiça para que algumas estações, alguns trechos fossem abertos. Essa liminar foi derrubada, então hoje a previsão é que não tenhamos essas estações abertas nem parcialmente, nem alguns trechos. Dá pra gente ver por aqui, ó. A gente caminha e a gente vê o pessoal aqui com as placas, o portão segue fechado e a gente continua vendo aquelas plaquinhas do estamos em greve. Isso porque aquela liminar, então, que o metrô tinha conseguido na justiça que o metrô deveria operar com 80% dos funcionários nos horários de pico e 60% nos outros horários sob pena de multa, ela foi derrubada. Isso porque uma juíza do Tribunal Regional do Trabalho entendeu que o metrô agiu de forma antissindical. Isso porque tinha aceitado um acordo ontem de liberar as catracas livres, de liberar a entrada gratuita. Depois isso acabou não acontecendo, o metrô ingressou com uma ação na justiça pedindo a volta dessas operações e aí essa liminar foi derrubada. O que isso quer dizer então na prática? Não só aqui, como a gente está mostrando a linha 1 azul do metrô, ela permanece paralisada, como também a 2 verde, a 3 vermelha e a 15 prata. A linha 4 amarela e a 5 lilás funcionam normalmente, assim como a CPTM. Lembrando que as transferências para essas linhas que estão em greve, que estão fechadas, essas transferências elas também permanecem fechadas. Então não dá para fazer transferência da CPTM para a linha 1 azul, para a linha 2 verde ou para 3 vermelhas. Transferências para linhas paralisadas não funcionam por enquanto. O rodízio de veículos aqui na cidade de São Paulo permanece suspenso. Essa foi uma determinação do prefeito da cidade, Ricardo Nunes. Ontem mesmo, com a suspensão do rodízio, a gente teve trânsito recorde na cidade por volta das 8h30 da manhã, mais de 800 quilômetros de congestionamento. E tanto o governador Tarcísio de Freitas quanto o prefeito Ricardo Nunes decretaram ponto facultativo durante essa sexta-feira nas repartições públicas municipais e estaduais, tirando serviços essenciais como serviços de saúde, por exemplo. Então a situação é essa. Por enquanto as linhas permanecem fechadas, essa greve continua, a liminar foi derrubada e a gente falou que aquela reunião de ontem à noite entre metrô e sindicato dos metroviários terminou sem acordo, mas a situação é um pouco diferente agora. Durante a madrugada, o metrô apresentou uma primeira proposta, aliás, porque ontem à noite não tinha apresentado, uma proposta similar a recomendada pelo Ministério Público do Trabalho para terminar a greve. A gente consegue observar agora mais pessoas chegando, se acumulando ali nas escadas. E essa proposta do metrô, que veio aí durante a madrugada, ela fala, entre outras coisas, sobre o pagamento de um abono compensatório de 2020, 2021 e de 2022, no valor de R$2.000, a garantia de que nenhum empregado sofrerá qualquer desconto por ter participado da greve, entre outras coisas.
então, o que acontece agora? O Sindicato dos Metroviários marcaram uma assembleia para 7 horas da manhã para discutir essa proposta enviada pelo metrô durante a madrugada. E aí sim, dessa assembleia deve sair uma nova decisão. Então, até que essa assembleia, que inicia às 7 horas, termine, a situação é essa. A situação é de que as linhas ficarão paralisadas, pelo menos por enquanto. Deixa eu ver se a gente consegue perguntar para alguém aqui se o pessoal está esperando, né, para o metrô abrir. Tem bastante gente aqui, menos do que ontem, é verdade. Ontem tinha muita gente que não sabia da greve. Vou perguntar para essas duas moças aqui. Licença, bom dia, estamos ao vivo na Jovem Pan. Vocês estão aguardando, esperando abrir? Estão com essa esperança? Como vocês chamam? Estamos, Solange. Solange, vai trabalhar? Para onde você precisa ir? Bergueiro, vou trabalhar. E aí você ficou sabendo que podia ter operação hoje? Sim, passou no hora 1, né, que ia liberar 6 horas, uma contingência. E aí até agora nada? Não. E você, desculpa seu nome? Nazaré. Nazaré, também esperando, para onde você precisa ir? Eu vou pro Belenzinho. Por enquanto? Esperar. Como que faz com a chefia? Precisa avisar? Como que é no trabalho? Então, vou ter que ligar lá, né, mandar mensagem, tirei foto, vou mandar e vamos ver o que vai ser, né? Para você também? Também, avisei também, tirei foto. E ontem foi tranquilo para vocês avisarem? Vocês ficaram muito tempo esperando? Ontem eu não vim. Ontem meus patrões falaram, não, fica em casa, porque é até perigoso, né? Ontem eu não tentei vir. E você? Ontem eu estava de folga. Ah, então pelo menos ontem deu, agora hoje é uma nova tentativa, né? Obrigada, viu, gente? Então, olha, as duas estão esperando o metrô abrir, precisam ir trabalhar. Ontem elas conseguiram sair daquela confusão. A gente viu que muita gente não conseguiu. Nós gravamos diversas pessoas tentando subir nos ônibus e não conseguindo. Tentando pedir um aplicativo de táxi, também não conseguindo, um aplicativo de transporte, uma corrida, por exemplo, aqui do Jabaquara até a Consolação, ontem dava R$250 por volta das 9 horas da manhã. Então hoje a situação, por enquanto, está um pouco mais tranquila, as pessoas estão um pouco mais calmas, aguardando, mas a informação que a gente tem é essa, que essas linhas não vão abrir, pelo menos até o fim da Assembleia, que começa às 7 horas da manhã. Adriana e Tiago. Ô Beatriz, então só para deixar claro, praticamente amanhã já está perdida, porque por mais que os metroviários aceitem essa proposta do metrô, até a retomada de todo o serviço, isso demora. Mas a gente fica torcendo para que haja a retomada do serviço, mas de qualquer forma teremos ainda uma manhã muito difícil para o paulistano. E só lembrando, né, Beatriz, você já falou, ontem não houve aquela proposta, não se concretizou das catracas abertas, das catracas livres, né? Porque nunca numa negociação dessa esse termo foi colocado, é sempre bom reforçar isso. Olha, a expectativa hoje é sim de demora. O metrô, ele publicou inclusive nas redes sociais, eu estava dando uma olhada aqui, ele respondeu a algumas pessoas na internet questionando se hoje teria esse plano de contingência, assim como teve ontem. O metrô, ele explicou assim que sim, que tem essa expectativa de plano de contingência, mas o Sindicato dos Metroviários diz que não. Como a liminar que determinava que esse funcionamento foi derrubado, eles não pretendem voltar aos postos de trabalho até que essa assembleia, então, termine para que eles discutam essa proposta do metrô em conjunto com o Ministério Público do Trabalho. E é exatamente o que você falou, Tiago. Mesmo o Sindicato dos Metroviários aceitando essa proposta, a Assembleia começa às 7, ela tem um tempo ali de discussão, um tempo de votação. Ao término, mesmo eles aceitando essa proposta, as pessoas têm que voltar aos postos de trabalho, né? Tem que ir do lugar onde estão até os postos dentro do metrô, eles têm que voltar a funcionar. Então, isso leva um tempo. Então, a gente imagina que não seja tão rápido assim esse restabelecimento do serviço, caso ele realmente aconteça, mas apesar disso o metrô segue aqui publicando então nas redes sociais que espera um plano de contingência que não deve acontecer. Então é uma situação bastante complicada e sim, ontem essa situação das catracas livres, o Sindicato dos Metroviários tinha feito um desafio, assim eles chamaram, ao governador Tarcísio de Freitas, logo que deram início a essa greve ontem à meia-noite.
noite, né, de quinta-feira, que eles voltariam a trabalhar com 100% dos funcionários se as catracas fossem liberadas, se a gente não tivesse o pagamento das pessoas para passar ali no metrô. O metrô aceitou inicialmente esse desafio, essa proposta. Acontece que pouco depois o metrô também entrou na justiça com aquela liminar pedindo funcionamento. Então acabou que não aconteceu essas catracas livres, isso acabou não tendo resultado, não aconteceu, e aí depois uma juíza do Tribunal Regional do Trabalho entendeu que o metrô, por fazer essas duas ações ao mesmo tempo, liberar a catraca livre e ingressar com uma liminar exigindo a volta do funcionamento, agiu de forma antissindical. Por isso, então, essa liminar foi suspensa e a catraca livre também acabou não acontecendo. Tiago. Beatriz, a gente vai seguir, claro, ao longo de toda essa edição, de todo dia aqui na Jovem Pan, acompanhando essa situação da greve parcial dos metroviários, dos sindicalistas, do metrô, dos funcionários que trabalham no metrô de São Paulo, mas essa que você cita, que o Tiago chamou a atenção, é uma das cláusulas realmente mais polêmicas e que causam mais dificuldade num acordo entre as partes, né? Esse pedido, essa medida de catraca livre, ficou claro, ela seria temporária por um período, por tempo indeterminado, porque o metrô não quer aceitar essa exigência dos metroviários, não é? Essa reunião agora, a partir das 7 da manhã, deve discutir mais uma vez essa questão com participação de Ministério do Trabalho, de governo, prefeitura, metrô e sindicalistas, são todos eles as partes envolvidas para tentar chegar numa decisão e finalmente liberar o acesso a essas linhas. Repete para a gente, inclusive também, para quem nos acompanha, as linhas que não estão disponíveis nesta manhã em São Paulo, para que nenhum passageiro se dirija e já busque alternativas, né? Adriana, é importante a gente reforçar. Vou até pedir para o nosso cinegrafista, o Guilherme Cassiano, voltar a mostrar a porta fechada aqui da estação Jabaquara, linha 1 azul do metrô. Então, por enquanto, não funciona. Linha 1 azul do metrô, 2 verde do metrô, 3 vermelha e 15 prata. Essas linhas estão fechadas. Lembrando que o metrô tradicionalmente abre às 4h40 da manhã, agora às 6h20 da manhã as portas seguem fechadas e assim devem permanecer, então, até que aconteça, até que termine essa assembleia do Sindicato dos Metroviários, que está marcada para começar às 7 horas da manhã. Eles vão discutir justamente essa proposta enviada pelo metrô durante a madrugada. Na reunião de ontem inicial, o metrô não fez uma proposta, o Ministério Público do Trabalho até fez algumas indicações do que poderia ser feito, mas o metrô acabou não acatando, não apresentando nenhuma proposta, apresentou mais tarde durante a madrugada. Então é isso que os metroviários vão discutir agora, essa proposta, e aí a gente tem que aguardar então essa resposta deles para ver o que acontece. A questão da catraca livre, da entrada gratuita, era algo que valia para ontem. O Sindicato dos Metroviários, eles fizeram essa proposta para voltarem a trabalhar, para terminar a greve ontem, e aí a ideia depois era discutir outras propostas, discutir essas reivindicações com o governo, com o metrô, com o governador Tarcísio de Freitas, mas isso acabou não acontecendo. Mas era uma questão, então, para ontem, da catraca livre. Agora, para hoje, são outras propostas que estão feitas e são outras discussões que vão entrar, como a do abono salarial, a não punição dos trabalhadores que participaram da greve, essa série aí de reivindicações que a gente setou para vocês, Adriana. Perfeito. Beatriz, qualquer novidade, qualquer atualização, prioridade sua, pode chamar a gente por aqui, que a gente vai seguir falando sobre o assunto no Jornal da Manhã. Até já já. E lembrando que o rodízio suspenso durante toda essa sexta-feira, bom lembrar, assim como ontem. Então, agora, a partir das 7 até as 10, não teremos o rodízio, apenas para os veículos pesados, aí o rodízio continua normalmente, e das 5 da tarde até as 8 da noite. Então, durante todo o dia, mais uma vez, não teremos rodízio nesta sexta-feira. A Jovem Pan continua acompanhando. Bom,